Bom dia, bom dia. Tudo certo? Estamos então hoje iniciando mais uma live da Golfit Assessoria Esportiva. E hoje a gente vai falar com o Dr. Reinaldo Hitzel, infectologista. Daqui a pouco ele entra aí. Quero de antemão já agradecer aí a galera que está entrando, o pessoal que tem acompanhado a gente, nossos alunos. É sempre muito bom ter vocês, né? E poder falar e poder compartilhar. Eu acho que a grande graça da vida é essa, ter pessoas que a gente possa compartilhar tudo, né? Sabedoria, ensinamentos, enfim, tudo isso aí. Então, quero agradecer mesmo de coração todo mundo que tá com a gente. Desejar um bom domingo aí, um bom dia. E quero dizer que hoje de manhãzinha eu fui correr na rua sozinho, tomando todas as medidas de precauções ali. E confesso que é bem estranho, porque não tinha ninguém na rua, né? Não tinha ninguém, não cruzei por quase ninguém, então tô sentindo falta de ter da galera, daquela coisa, né? Então é um momento de aprendizado, né? Bom dia, galera aí, a galera tá entrando, Grazi, Ronaldo, ali tá o Hitzel. Vamos lá, vamos ver aqui. Pessoal, domingão de manhã, como é que tá aí? Tudo dominado? Tudo certo? Pessoas que tiverem dúvida e quiserem colocar aí pra gente discutir, conversar, aí, Tudo bom bem, Neto? dia, Bom dia. beleza? Tudo Beleza. bom? Domingão, beleza. Domingão, isso aí. Dia Tava lindo, falando, maravilhoso. sim, tava falando agora que antes eu fui na rua hoje de manhãzinha correr cedo e fui sozinho e coisa. E é uma loucura assim, tu olha para os lados, antes a gente encontrava com um monte de amigos e estava com um monte de amigos e hoje não cruzei por ninguém, né? Então é bem É, estranho assim. Mas enfim, a gente sabe que isso vai passar e que vai dar. A gente tem que sair grande disso aí, né? Temos que isso sair aí. maiores. Tem que sair melhor do que quando começou, né? Essa é a É, pegada. isso aí. Reinaldo, tu fica à vontade, se tu quiser te apresentar aí, fica bem à vontade para falar um pouco. Acho que o pessoal já está entrando aí, já tem uma galera. Já temos aí em torno de 30 pessoas aí na live, então pode, se tu quiser te apresentar e falar um pouco da tua prática profissional. Aí depois a gente entra nos assuntos ali mesmo. Beleza. Fica bem à vontade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Hitzel, eu sou nascido e criado em Santa Maria. Eu fiz meu curso de graduação em medicina em Santa Maria e fiz 2 especializações em Santa Maria. Eu fiz medicina interna primeiro, depois infectologia, e eu exerço infectologia na rede pública e privada aqui em Santa Maria já há alguns anos. Eu me formei em 93, terminei a residência em infectologia em 2004, e desde então eu tenho consultório e sou concursado ali no Hospital Universitário. Mas são 16 anos de infectologia, né? Só de infectologia, mas Para infectologia, é. Mas eu me formei em 93, então eu estou já formado já há mais tempo aí. Já tenho uns branquinhos na cabeça aqui, né? tem, né? Tá bom. E eu estava falando pro pessoal também que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem mandar por aí, a gente vai tentar discutir, né, na medida do possível aí, para sanar as dúvidas, etc. Isso. Só tu falou, assim, tu falou tudo, mas tu não falou que tu é corredor também, né? Essa Que eu sou parte tu não corredor, né? falou. Tu não falou isso, né? Corredor, é. Antes de ser corredor, né, eu pratico atividade física desde sempre, desde que eu era uma criança, um gordinho muito
muito nervoso, assim, muito ansioso, e aí aos 4 anos e meio meus pais me colocaram na ginástica olímpica, que hoje nem mais é ginástica olímpica, né? Eu acho que era para gastar um pouquinho de energia, assim, né? Chegar cansado em casa, e eu tomei gosto por atividade física, e desde então eu sempre pratiquei atividade física. E corredor eu sou há em torno de 8, 9 anos, né? Eu sou corredor de rua, né? E na Golfit eu entrei pela mão da minha excelentíssima senhora Etiele Cielo no Sim. ano passado. Um dia eu cheguei lá num treino, participar do treino, assim, como quem não quer nada, não era da Golfit. E aí, quando vi, me deram uma camisa lá e disse, agora tu é da Golfit. Aí eu fiz a inscrição, não Acabou tinha a dúvida. conversa, né? Acabou. Acabou, Agora, é. agora já era. Agora sou Golfit desde sempre. Ah, que legal. Que bom. Então, Reinaldo, vou puxando aqui assim alguns assuntos, algumas conversas, e a gente vai discutindo, né? Eu já vi que a Marcela colocou ali uma dúvida, que é também uma dúvida que surgiu ali nos stories da gente, né? E a gente vai tender a discutir isso também, tá? Então, de uma forma geral, como é que tu tá vendo, assim, né, na tua prática profissional, como é que tu tá vendo essa situação do Covid, né, no Brasil e na região do Rio Grande do Sul, assim, como é que vocês têm discutido e visto aí com dados mais atualizados, enfim, essa visão de prática profissional de médico infectologista mesmo. Assim, ó, primeiro o Covid é uma catástrofe, né? É uma catástrofe mundial. Nós estamos vivendo numa guerra e é mundial, né? É mundial. Aí, assim, ó, o Rio Grande do Sul, ele atualmente, assim, ele está privilegiado dentro do Brasil. São só 7% dos casos do Brasil que estão no Rio Grande do Sul. A doença não chegou valendo, né? E vai chegar, não tem como achar que ela não vai chegar. No Brasil, assim, a porta de entrada, por óbvio, foi São Paulo, né? Onde, né, já tem, assim, mais de 200... Oi? Oi, tá ouvindo? Oi, deu uma travadinha, mas acho que seguiu. E São Paulo já tem, assim, tem dias ali que morre mais de 250 pessoas por dia, né? E eles já têm um número de casos enorme. Depois, assim, Manaus está um caos também, a rede hospitalar está colapsada, praticamente colapsada. E Ceará, no Nordeste, também é o epicentro do Nordeste, né? Bahia também tem Aham. bastante coisa. E esses locais, assim, a rede médica, assim, assistencial, né, de hospitais e serviços de saúde, eles estão, né, no gargalo, assim, a coisa tá beirando o caos que a gente já viu acontecer lá na Itália, né? E então o Rio Grande do Sul, assim, tá bem tranquilo, né? Porto Alegre, os hospitais têm vaga ainda, mas é o epicentro gaúcho, né? Em Porto Alegre. Tem muitos casos ali em Pagé também. E Santa Maria está privilegiada. Eu acho que, né, aqui você tomou as medidas cabíveis a tempo. Pode ser que a gente tenha um mês pela frente, aí nada está ganho, né? Mas Santa Maria ontem tinham 20 casos confirmados, né? Nenhum dos casos, pelo que eu sei, assim, talvez um ou dois estavam graves, não teve nenhuma morte, né? Agora, quando a gente fala em número de casos, a gente tem que lembrar o seguinte: há pouco teste no mercado. Então, quem é que Sim, está fazendo teste para ter caso confirmado? São só profissionais da saúde, por motivos óbvios, né? Quer dizer, quando o profissional de sim, saúde está doente, ele tem que sair do atendimento, senão ele vai transmitir para o seu paciente, né? Então, o profissional da saúde faz o teste e em casos graves, né? Dia desses, eu quebrei o protocolo, por conta própria, quebrei o protocolo e pedi exame para uma menina de 17 anos que não estava grave e, para minha surpresa, porque a apresentação da doença dela não era atípica, né? Era uma apresentação diferente do normal e, para minha surpresa, se confirmou e esse caso já está computado, né? Então, certamente existem muito mais do que 20 casos andando por aí em sim. Santa Maria. Alguns isolados, talvez alguns não tão isolados assim, né? Mas o que me parece é bem esclarecedora a tua fala, Reinaldo. E pelo que me parece, assim, aqui em Santa Maria, pelo menos no nosso segmento, né, de atividade física, tanto ao ar livre
e ambientes fechados também. Parece que, no geral, assim, o pessoal se adiantou um pouco mesmo, né? E conseguiu fechar e controlar um pouco essa situação de aglomerados em academias, né? Por exemplo, eu já fazem, acho que vai fazer mais de um mês agora, essa semana, que eu parei de atender em academia, né? E a GoFit também parou as atividades coletivas enfim, e acumular grupos, etc., também já vai para a quinta semana. Então, acho que todas as medidas também do comércio, enfim, global, assim, da cidade, parece que fizeram isso funcionar legal aqui em Santa Maria, né? Então, acho que é bem positivo isso. Está funcionando, né? Por enquanto Está está funcionando, né? funcionando. Claro, paralelo a isso, a gente tem uma outra coisa acontecendo, uma outra catástrofe acontecendo, porque a economia não está rodando o suficiente, né? E isso não tem como não pesar as duas coisas, né? Mas está Claro, funcionando, do ponto de vista médico está funcionando. Os hospitais estão conseguindo dar conta de todo o serviço e as outras doenças não param, né? Os pacientes estão procurando o serviço médico não só por Covid, né? A gente não pode achar que hoje é só Covid. sim, E não dá para esquecer, assim, ó, há um surto de dengue na cidade. Nunca a dengue tinha chegado em também, Santa Maria. E agora nós temos, assim, essa semana eu atendi pelo menos uns 4 casos de dengue, né, no consultório, quer dizer, uma amostra pequena, sim, porque eu sou um único médico. Certamente tem muito mais casos de dengue em Santa sim. Maria, coisa que nunca teve e que parece que o Covid tá mascarando um pouco essa situação, né? É Mas o... efetivamente a coisa tá tranquila do ponto de vista do Covid em Santa Maria. Aham. A dengue ela é mais comum ali para a região Nordeste, né? Sou paraibano, tu sabe, e lá é bem comum, assim. Eu já tive dengue, lá é muito comum essa doença, a dengue, chikungunya, zika, né? São doenças que não chegam aqui, né? Aqui não é Não tão comum. chegava. Mas agora a dengue não chegavam, agora veio. Não fui eu que trouxe. Não fui eu que trouxe. Nós sabemos, nós sabemos. Muito bem. Então, assim, a gente sabe que, no geral, o que me parece, assim, pelo menos aqui em Santa Maria, na região sul, no geral, a gente não teve essas medidas restritivas de atividade física na rua, né? Ao ar livre. Assim, não foi proibido, né? Proibitivas, desculpa. Talvez com algumas restritivas, sim, né? Mas proibitivas, não. E É, como é que tá? Pode falar. É sobre Não, essa temática aí. casualmente, eu agora de manhã eu acordei e resolvi dar uma olhada nos decretos aí, no decreto do estado, né, do governador e no decreto municipal, né, efetiva, e nem no Ministério da Saúde, assim, não tem nenhuma medida proibitiva, né, de se sair à rua, né, assim como é possível sair na rua para ir no mercado, para ir em hospital, para ir em farmácia, né? O isolamento proposto não é um isolamento que te proíba de sair de casa, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje não é proibição de atividade física na rua. O que nós estamos vivendo é uma patrulha, né? Antigamente a gente falava em patrulha ideológica, hoje em dia tem a patrulha covidológica, né? Então as pessoas te veem na rua e se veem que tu está fazendo algo que elas julgam não ser essencial, às vezes tu é chamado a atenção, né, cara? Eu tenho uma experiência na minha família, meu irmão é corredor, eu tenho um irmão que adora correr também, e ele estava correndo esses dias na rua e um caminhão dos bombeiros parou, começou a acompanhar a corrida dele e aí no alto-falante comunicavam ele, vai para casa, vai para casa. E ele Pois estava é. correndo sozinho, longe de todo mundo, ele não estava, ele estava bem longe, bem distanciado de qualquer pessoa. E parece que o caminhão não estava em acordo com o que o Ministério da Saúde, ao menos no mês passado, colocou como norma, assim, né? Ou seja, atividade física ao ar livre, longe, bem longe de outras pessoas, não teria problema nenhum, tá liberado, não seria um grande problema. E como é que está hoje a situação dessas regras, assim, então, para a prática da atividade física na rua? A gente viu ali, a gente tem visto, né? Eu conversei contigo aí durante a semana também, e nós, os professores da GoFit, a gente tem discutido
ou não, porque lá atrás, mesmo sabendo que não tinha nada proibitivo, né, da prática do exercício físico na rua, e nós na Golfit essencialmente trabalhamos na rua, né, o nosso trabalho, enfim, assim, né, e o que a gente prescreve, via de regra, é para atividade física, tanto na corrida quanto no ciclismo na rua, mas a gente tomou a medida de tentar fazer com que as pessoas não formassem grupos, né, enfim, então a gente adotou medidas internas, né? Então a gente tirou as planilhas de corrida para quem não tinha, né? Para quem queria correr e tinha condições de correr, por exemplo, num ambiente em casa, numa esteira, a gente manteve. Enfim, começamos a trabalhar com treino de fortalecimento, com treino de alongamento, etc. Mas assim, já não é proibido, mas dá para ir para a rua em que condições, né? A gente tem visto assim esse distanciamento lateral, um atrás do outro, a quanta distância, né? Como é que ficaria para a gente que a gente pudesse voltar para a rua, né? Assim, ó, do ponto de vista médico, então falando, então já ficou Sim, claro que não tem uma proibição, né, do sim, estado, ou do município, ou do Brasil inteiro, não existe em lei que proíbe a pessoa de ir e vir. Mas é o que eu pesquisei. Caiu um pouco? deu uma quedinha aqui, mas voltou. Aí. Voltou. Mas foi no meu, eu Tá. acho. Né? Então a gente está falando assim, ó, do ponto de vista médico. Então, aquele Uhum, distanciamento que a gente conhece e tem ouvido falar bastante, de 1 a 2 metros, então vamos ser rigorosos, 2 metros, ele continua valendo, tá? Continua valendo. uhum, Então, só que saiu um estudo, um estudo na semana passada, semana retrasada, um estudo belga e holandês, que é o único estudo científico que eu conheço, que eu tive acesso a respeito de atividades físicas ao ar livre. Então, esse estudo, a mim, me pareceu muito catastrófico, porque foi um estudo feito por engenheiros e ele diz respeito à dispersão de gotas e gotículas respiratórias durante a atividade física. sim. Então, esse estudo, ele fala assim, ó, correr lado a lado não tem problema, respeitando 1 a 2 metros de distância, 2 metros preferencialmente, Então, lado a pensando lado eles, não as há nenhum pessoas lado a problema. lado, tranquilo. Lado a lado, 2 metros. Dois Então, aí, metros de 2 distância. metros, você já ocupa uma grande parte da rua que você está correndo, né? Então tem que escolher bem Uhum, essa rua para correr lado a lado. Agora, vamos lembrar uma coisa assim, ó. Se eu sair correr com a minha esposa, com quem eu tenho convívio domiciliar, não vai aumentar nem diminuir o risco de eu transmitir para ela ou ela transmitir para mim se a gente correr lado a lado, bem juntinho, não tem problema nenhum. Né? Convívio domiciliar pode sair correr lado a lado sem tranquilo. problema, juntinho, um na frente do outro, como for. Mas nesse estudo fala de correr um à frente do outro. E aí, claro, a dispersão de gotas e gotículas ela se torna maior, porque tem a velocidade, tem outras variáveis. Né? Então, Sim, a pessoa que está correndo atrás de um corredor que está transmitindo o vírus, mesmo que de forma assintomática, ela está se expondo. Né? E aí 2 metros não vale. Então, para caminhada, esse estudo definiu que no mínimo 4 metros. Para corrida, esse estudo determinou no mínimo 10 metros e para bicicleta no mínimo 20 metros. Eu achei extremamente catastrófico. Né? Tem variáveis que esse estudo não estudou, né? Não deu atenção, tipo o vento, né? Se tu está correndo ao ar livre, de repente tu tem um vento lateral, o vento lateral já modifica tudo isso aí, né? uhum, Outra coisa assim, ó, não foi um estudo de desfecho, né? Foi um estudo de dispersão de gotículas. Qual é o desfecho que a gente não quer? O desfecho é a transmissão, né? Então, não foi feito um estudo para identificar a transmissibilidade efetiva se a gente correr a menos de 10 metros de um corredor lá na frente, né? E isso, claro, por óbvio, é muito difícil de fazer. Ninguém vai se prestar a correr atrás de alguém sabidamente contaminado para saber a transmissibilidade, né, sim. de vírus. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que correr hoje em dia
para mim é uma atividade essencial, né? E se eu não tenho uma esteira, se eu não tivesse uma esteira, no meu prédio, felizmente temos uma esteira, eu certamente pegaria o carro e iria para uma estrada vicinal, iria para algum lugar que eu tenho absoluta certeza que eu não vou passar perto de ninguém, né? E eu vou fazer a minha corrida tranquilamente, nenhum problema, né? O único medo que eu tenho é da patrulha covidológica, né? Quer dizer, alguém me ver correndo vai achar que eu estou desobedecendo uma lei, uma norma ou uma regra, né? Sim. Na verdade, se eu tiver a compreensão e a certeza de que eu não vou me expor nem expor outras pessoas, eu posso correr ao ar livre tranquilamente, é extremamente saudável, pegar um sol, oh, maravilha. Aliás, o dia hoje está pedindo uma corrida, Tá né? perfeito, é Meu verdade. Deus. Antes, um pouco ali, rolou uma pergunta sobre o ciclismo, que tu acabou respondendo agora, que era sobre ir de bicicleta para um local onde não tem movimentação, tipo uma zona mais afastada e coisa. Então, é tranquilo, né? Tanto de bicicleta quanto de corrida, se sabe que não vai ter muito movimentação de pessoas, né? Enfim, é tranquilo de ir. Ah, é tranquilo, sem dúvida, né? Se a gente conseguir esse local, e tem esse local, existem esses locais aqui em Santa Sim, Maria, nas redondezas de Santa Maria, eu acho que eu diria assim, ó, é proibitivo, não no sentido legal, né? Proibitivo uma corrida na medianeira, né? Uma corrida num lugar óbvio. Não tem como tu correr na medianeira com os carros sim. passando e tu obedecer 2 metros de distanciamento lateral e 10 metros de distanciamento frente a frente, né? Não, é impossível. É Mas difícil. se tu sair, for para um outro lugar aí, vicinal, aí certamente tu consegue esse distanciamento. Sim, e eu tenho visto também, assim, algumas estratégias de horários, né? E em horários que a gente sabe que não vai ter muita gente mesmo, então, sei lá, um pouco mais cedo do que ia, um pouco mais tarde do que geralmente dá o pico de pessoas na rua, ou quem pode, né, sei lá, os horários de cada um, mas quem pode no meio da manhã, no meio da tarde. Não sei, a gente busca estratégias para tentar não se aglomerar, não, né, não é se aglomerar, né, mas não encontrar com muita gente na rua, né? Eu acho que É, também é uma boa estratégia, né? os horários que a gente está acostumado a correr, os horários loucos que a gente está acostumado a correr, muitos de nós estão acostumados a correr. Eu corria às 6 da manhã ali, chegava no Amaral ali, a gente se reunia, né? Sim. Aliás, saudade disso, muita saudade da minha galera Ah, do é verdade, Amaral. Né? A gente chegava ali às verdade. 6 horas da manhã, conversava 5 minutinhos ali, aí fazia a corrida, voltava, batia mais um papinho e coisa, 7h30 eu estava entrando no meu trabalho, já corrido, já tranquilo, já com a endorfina na corrente sanguínea. Às 6 da manhã, né, num domingo, eu duvido que tenha alguém na rua, dá para correr até na cidade, né? Aliás, semana passada, no domingo, eu acordei bem cedo e fui para os hospitais cedo e eu observei que dava para ter corrido naquele dia pela manhã com segurança, sem problema nenhum. Então, o horário também faz a nossa pista, né? Faz a nossa pista de Sim. corrida, sem Aham. dúvida. Tô vendo que tem algumas perguntas, eu posso ir jogando e a gente vai trocando essa Vai ideia. jogando, vai jogando. Tem Vamos uma, ver se eu tem consigo uma responder. pergunta do Duda que é bem legal, que é assim, falando da região sul, né? Se na chegada aqui do inverno, aqui a gente vai ter um cenário talvez um pouco mais negativo do que em outras regiões do Brasil. É, Como é que tu... o frio costuma, né, potencializar as viroses respiratórias agudas, né? E sim, não só pelo frio, né? É porque a doença está chegando mesmo. Quer dizer, o Sim, aumento do número de casos ele é previsto. Cada pessoa portadora do vírus, sintomática ou assintomática, você faz assim, você imagina, você extrapola, você imagina não, você extrapola com base em cálculos matemáticos que ela vai transmitir para pelo menos outras 3 pessoas, um pouquinho menos de 3, né? Essa é a média. Claro que alguns profissionais, algumas atividades, por exemplo, profissionais da saúde, tendem a transmitir para um maior número de pessoas, né? Por isso que os profissionais de saúde são visados. Mas, então, assim, ó, não é só pelo frio, é porque
o crescimento da doença é exponencial, né? Se cada um infectado transmite para 3, essa doença daqui a pouco está muito alta, né? Se a gente não observa as medidas de contenção, vai acontecer. Não tem frio, não tem calor que resolva isso, né? E a prova é que o Ceará, que é quente... Sim, eu ia falar agora. Manaus também, então... Se fosse considerar só o clima, né, no Ceará ou no Nordeste, ali no Norte também, que é sempre muito quente, não estaria nessa situação também, né? Então, há de se considerar essas restrições de atividades aglomeradas, enfim, tudo isso aí, porque... outra pergunta, correr na rua de máscara, que foi uma pergunta que surgiu no History aí, será que diminui, é efetivo? Porque, na verdade, a gente não sabe, eu também não sei, é uma dúvida minha também, né? Porque se a gente vai pra rua, se a gente vai correr na rua, né? Se a gente vai se expor, em tese a gente não está indo, mas se a gente vai, e a gente, mesmo respeitando esse distanciamento de 2 metros lateral e 10 metros, né? Um atrás do outro, e será que é mais efetivo usar máscara ou tanto faz? Não sei. Como é que tu enxerga isso aí? Claro que para quem vai fazer atividade, a máscara é extremamente incômoda, né? Porque vai ficar ruim de correr, de respirar, enfim. Mas, enfim, o que tu acha? Como é que tu vê isso aí? Primeiro assim, ó, fica bem claro que não existe nenhum estudo de transmissibilidade com ou sem máscara, né? Isso científico, a gente não está falando de ciência especificamente em relação a isso aí. Segundo, assim, ó, as máscaras, né, recomendadas, elas têm uma limitação. No momento que a máscara umedece, ela perde a sua eficácia, né? Porque no momento que ela umedece, algumas bactérias vão colonizar essa máscara, né? Vão se localizar ali na parte anterior da máscara, e aí, como está úmido, o vírus que chega nessa superfície externa dessa máscara, pela umidade, ele acaba entrando pelo filtro ali, então perde a eficácia. A máscara perde a eficácia no momento que ela fica úmida. E quando a gente corre, a gente respira muito, elimina muito líquido pela respiração. Então a máscara rapidamente se tornaria úmida. Então a eficácia de uso de máscara talvez seja maior, provavelmente seja maior do que não usar máscara. Mas ela perde muito a eficácia, não é a mesma eficácia que o uso de máscara caminhando, respirando tranquilo, né? A máscara, a gente sabe assim, ó, que ela tem uma previsão de durabilidade de 2 a 4 horas, mas se antes desse período ela umedecer, ela já perdeu a eficácia. Já era. Então, correndo, a máscara não. Agora, eu estou me lembrando daquele caso que a gente viu algumas semanas atrás, aí, que aconteceu em Santa Maria, um corredor de rua ali, correndo lá na Bozano, ele adaptou uma garrafa PET, assim, e ele fez um protetor facial. Sim. Né? E ele estava correndo, e até foi muito engraçado aquilo, né? Nós rimos muito daquilo, e mais, eu conheço aquele corredor é meu colega lá. Eu não conheço ele, mas eu achei uma graça. Muito legal, né? Aquilo, eu acho que deve ter rodado o Brasil inteiro. E aquele corredor, uma vez eu estava correndo na rua e ele encostou do meu lado correndo também, aí assim que eu descobri que ele era colega da área da saúde e colega corredor também. Mas assim, ó, a bem da verdade, se alguma coisa protege, é o protetor facial na corrida, né? Não é nenhuma recomendação oficial, coisa, mas se alguma coisa pode proteger, é protetor facial, né? Eu acho que a grande proteção é evitar a proximidade. Esse é o bizu da história. E agora o Rodrigo colocou uma questão ali bem interessante, que é sobre esse retorno às ruas, né? Porque agora, por mais que a gente esteja tendo todos os cuidados, a gente também está ansioso para ir para retomar um pouco a nossa vida de rotina de treinos, de vida normal, de trabalho. Então, o Rodrigo perguntou, eu vou dar a minha opinião, depois tu dá a tua também, Reinaldo, que é assim, se a gente, com esse retorno às ruas, né, se a gente tem que ter atenção redobrada ou não, e eu vou dizer que é óbvio que sim,
muito mais, porque assim tá todo mundo meio muito ansioso para voltar para as ruas, para voltar a treinar, para ter a rotina de volta, para voltar a trabalhar. Eu tô louco para voltar a trabalhar no dia a dia, porque eu sinto muito falta da rotina mesmo. E criar rotina nesse isolamento é um saco. Mas, mas eu acho que sim, acho que a atenção tem que ser redobrada em relação aos treinos, né? O que, que a gente vai fazer? Provavelmente, né? A gente vai tentar individualizar o máximo possível mais do que já é. Então, tratar com individualidade do tipo, aonde tu tem, qual é o espaço que você vai ter para correr? Aonde que você vai correr? Você quer ou não voltar, né? Porque tem muita gente que mesmo com essas medidas assim de distanciamento na rua, o cara não quer ir. Então, a gente vai tentar individualizar o máximo possível para ser menos apavorante, assim, né? Mas o que que tu acha, Reinaldo? Eu acho assim, ó, que tá havendo uma flexibilização, porque se esperava que a doença chegasse um pouquinho antes, aí parece que ela não chega, as pessoas estão até frustradas porque a doença não chega de uma vez, e é isso que a gente queria, que a doença chegasse gradualmente, né? E aí essas medidas aí de flexibilização, eu acho que ali adiante elas vão ser revistas, não há dúvida, porque nós não chegamos no pico ainda, o número de casos está aumentando. Ontem eu estava de plantão num serviço de call center, né, de consultas por telefone, e eu dei o resultado para 3 pessoas que não estavam contabilizadas nos casos oficiais. Então, ontem Aham, eram 20 casos oficiais, eu dei notícia para mais 3, possivelmente hoje já tenha no mínimo 23 casos em Santa Maria. Então, daqui a pouco começa o pico e essas medidas de flexibilização vão ser revistas, né? Então, eu acho que sim, sempre achei, nunca deixei de achar atividade física ao ar livre é possível, talvez em algum momento venham a ser proibidas, efetivamente proibidas por decreto ou por lei, uhum, mas efetivamente do ponto de vista médico, se tu conseguires obedecer o distanciamento mínimo, né, você pode correr com segurança, né? Você tem que ir no lugar certo para correr adequadamente, para fazer qualquer atividade, na verdade, né? aham. E até porque as pistas, no geral, aqui, por exemplo, o FSM, eu moro aqui perto, FSM, Cassisme, Pista da Brigada, Farrezão, Cerrito, que são os locais onde tem pista aqui, a gente sabe que estão fechados e também não tem previsão de abrir, justamente para evitar esse tipo de situação, que são os locais que muita gente usa para dar aula, tanta gente quanto outras assessorias, né? Usam para dar aula, usam para fazer os treinos, enfim, né? Correr mesmo, o pessoal se junta ali para correr. Então, isso aí também não tem previsão de abertura, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, eu acho que cuidado redobrado agora nesse retorno, né? A tendência é que nós, da GoFit, agora, a gente volte um pouco com os serviços um pouco mais normalizados, né? Mas tendo todo o cuidado possível, né? E tentando individualizar ao máximo essa questão da corrida na rua. Quem se sentir à vontade e quiser ir, aí a gente vai tratar de uma forma, né? E também quem não tiver à vontade e não quiser ir, mas a gente vai seguir tomando todas essas precauções, né? Eu acho É que é isso aí. importante, acho que é importante também frisar a Carol, né? Também comentou ali quem está com sintoma, né? De, de alguma coisa do trato respiratório, alguma infecção, alguma doença, quem está com algum sintoma já é bom ficar em casa, né, Reinaldo? Mesmo que esteja se sentindo bem, não sair para treinar, né? Porque a gente sabe que tem. Agora também começa um momento meio de transição de estação, e aí muita gente que já tem rinite ou sinusite também começa a aparecer, né? E aí o cara, quem está nessa situação aí, o que tu recomendas? Se preservar um pouco aí, porque ninguém sabe, né? Não tem como saber se o Fica cara em tá ou não casa, infectado. Fique em Fica em casa, né? casa, não tem como. Assim, ó, vamos lembrar o seguinte: essa doença tem um espectro de manifestações muito variáveis. Vão de casos assintomáticos a casos muito graves que o paciente morre. Então, entre assintomático e grave, existe aqueles casos levíssimos,
Eu ontem eu já falei aqui, dei notícia para 3 pessoas que positivou o teste. As 3 pessoas ficaram surpresas, porque elas não tinham sintomas assim que remetessem elas aos quadros graves que a gente ouve falar na televisão, ou sei lá onde. Né? Os 3 acharam estranho, né? Porque elas tinham um quadro bem leve, um mal-estarzinho, um desconforto, uma dor no corpo pequena, alguns nem sintomas respiratórios tinham, né? Quer dizer, na verdade, a doença na primeira semana, muitas vezes o paciente não tem nada do ponto de vista respiratório. Ele tem 99% dos pacientes que na primeira semana apresentam febre, 70% apresentam fadiga e só 59% apresentam tosse. E depois todos os outros sintomas, rinite, coriza, dor de garganta, esses sintomas que são tradicionais nas infecções das vias aéreas superiores ou inferiores, todos os outros sintomas têm uma porcentagem menor, né? Então, na verdade, assim, ó, teve um mal-estar, teve um cansacinho, teve uma prostração, teve uma febrícula, uma febrezinha, não expõe o outro, não expõe. Se tu saíres para a rua, tu tá expondo. E assim, ó, nessa hora o teu organismo tem que estar forte. Então, dorme bem, tenta se alimentar bem. Se alimentar bem. Né, não fica deitado numa cama só porque tá, né? Não vai caminhar, vai fazer alguma coisa, mesmo que dentro de casa, né? Dentro do possível, não desafia muito a doença, mas também não fica só numa cama, né? Tem que reagir um pouquinho também. Então, pelo panorama geral, assim, né? E eu acho que a galera foi perguntando, a gente foi conversando, foi tentando tirar essas dúvidas. Pelo que me parece, tranquilo a gente ir para a rua, tomando todos esses devidos cuidados, né? É muito importante frisar que não passou, né? Nada acabou, na verdade, talvez nem tenha começado ainda. E que é muito importante a gente seguir uma rotina de vida parecida com a normal, né, de antes, mas tendo todos esses cuidados em relação aos treinamentos. Tanto essa questão de aglomerados, né, que a gente sabe, Reinaldo, que é muito legal correr. A gente adora correr, a gente adora treinar e a gente adora ir para treinar para uma prova, né? Inclusive hoje a gente estaria em Montevidéu, né? Para quem não, né? Não sei se tu lembrou disso hoje também. Lembrei. Tu iria, né? Eu iria. Porque hoje nós estaríamos em Montevidéu, então fazendo uma prova que é muito legal. Então, a gente adora isso. Mas a gente tem que lembrar e tem que ser empático e pensar no próximo também, né? Pensar na gente, pensar na saúde do outro. Pensar que a gente tem que se a gente vai se expor, então que seja com o máximo de cuidado possível, né? Respeitando esses distanciamentos, né? Essas linhas de distância lateral, ou um atrás do outro. Quem gosta, a galera do pedal também, evitar, né, essa aglomeração. Uma das coisas que a gente mais gosta mesmo, né, e aí tu pode confirmar, fica bem à vontade para falar, é a reunião da galera, né? Então, antes do treino, durante o treino, a gente se passa, a gente se bate a mão para trocar essa energia um com o outro, né? E no final a gente se reúne, toma um café, bate uma foto, enfim. A gente gosta disso, só que no momento a gente não pode, né? Então, a gente tende a voltar para as ruas, tende a voltar aos treinos, tende a voltar, mas tomando esses cuidados. Quero deixar bem claro, assim, bem claro mesmo, que é muito importante que cada um faça a sua parte. E a gente, enquanto professor e treinador, enfim, a gente acaba sendo vítima, entre aspas, disso que tu falou, né? Dessa patrulha. Então, muitas e muitas vezes eu evitei, mesmo sabendo que poderia ir para a rua, eu evitei porque eu tinha esse receio de alguém ver, enfim, sei lá, cara. Certo? Então, assim, mesmo tomando todos esses cuidados. Então para a gente é bem difícil, né? Tem que ficar sem treinar, sem ir para a rua, sem ver o pessoal, né? Sem acompanhar os nossos alunos, assim, de mais perto, né? E saber também que eles estão afim, estão querendo correr e a gente que está segurando as rédeas mais ainda agora, né? Então é bem difícil, né? Mas eu quero deixar bem
bem assim que a gente sente muita falta, né, do nosso trabalho, do nosso serviço. A gente sente muita falta dos nossos alunos, né, da movimentação, da galera reunida, das provas, dos treinos, enfim. E que provavelmente a gente volte, retome ali com as atividades mais ou menos normal. Mas eu quero deixar bem enfatizado que é muito importante esses cuidados, né, Reinaldo? Não há dúvida, assim, ó, a doença não chegou no pico aqui em Santa Maria, né, no meio que a gente vive, e ela vai chegar, porque ela chegou em todos os lugares. Não tem como a gente imaginar que aqui no nosso meio a gente tem alguma proteção divina que vai evitar isso. E chegou em todos os lugares, vai chegar aqui com mais força daqui a pouco. Talvez a gente tenha que mudar tudo que a gente está falando hoje, talvez a gente tenha que mudar ali adiante. Nós estamos em guerra, as coisas mudam do dia para a noite. E assim, ó, efetivamente, hoje, se a gente parar para pensar, né, ir ao mercado, alguns mercados que eu conheço, hoje, ir ao mercado talvez seja mais inseguro, mais fácil de adquirir um vírus do Covid do que ir correr numa estrada vicinal onde tu não vai passar próximo de ninguém, né? Então, eu acho que tem uma flexibilização aí, né, que a gente pode ter que rever ali adiante, mas se a pessoa considera, como eu considero, corrida algo essencial na vida, né? É só ela tomar esses cuidados que ela pode, de momento ela pode fazer, né? Vai para um lugar Aham. termo, vai para um lugar, enfatizando, não está liberada a corrida no centro da cidade, não está liberado, né, do ponto de vista médico, não está liberado a corrida na Avenida Medianeira ou uma avenida parecida com a Medianeira, com aquele trânsito de gente, de carro, coisa. Beleza. E acho que é isso, cara. Eu queria trocar essa ideia contigo. Acho que é muito importante a gente conversar com pessoas que estão dentro, profissionais, assim, né? Então é muito bacana. Gostei muito de falar contigo, Reinaldo. Acho que é importante a gente saber e enfatizar também isso que tu falou, que eu achei bem importante, que tudo que a gente está discutindo e conversando agora, daqui a pouco pode mudar, né? Então a gente volta a ter essas medidas de não ir para as ruas de novo, enfim, evitar esse tipo de situação. Mas por enquanto acho que é isso. Não sei, tu tem mais alguma coisa que tu quer? Ali, ó, nas faixas, por exemplo, que eu tava louco para falar sobre isso, né? Porque a gente vai correr na faixa nova, na faixa velha, né? E, e, e a gente acaba cruzando por bastante pessoas, né? Assim, mas não nem se compara com o centro da cidade ou com as pistas, assim. Será que daria para manter uma rotina de treino nas faixas, assim? Como é que tu enxerga isso aí? A faixa a gente tem o acostamento para correr, né? O acostamento eu imagino que tenha 2 metros, mais ou menos, né? E então eu acho que é possível, né? Só que aí tu vai ter que pegar um horário que tu não vá passar O perto horário, de né? ninguém, né? Tem que pegar um horário ali que tu consiga. Eu acho que correr de noite na faixa é muito arriscado, né? As luzes dos carros É. acabam ofuscando e coisa. Eu acho que não seria bom senso assim correr à noite numa faixa. Mas de qualquer forma, assim, ó, num horário né, cedo da manhã ali que já tem luminosidade suficiente, assim, num dia como num domingo, coisa assim, eu não, né, acho que é possível. Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: cada indivíduo tem né, capacidade de pensamento, de entender as coisas, o pessoal da Golfit aí, todos são esclarecidos, assim, eu acho que todo mundo tem condições de avaliar naquele momento, aquele local, aquela hora, né, as normas estão aí, o distanciamento estão aí, a gente sabe qual é efetivamente a distância que a gente tem que obedecer,
né? A gente sabe que o uso de máscara melhora bastante, mas para o corredor não é tão importante assim, não é tão eficaz assim, né? Mas se as pessoas andarem mais de máscara na rua, de certa forma elas vão até estar protegendo os corredores, né? Eu acho que realmente é bem complicado, tudo é muito complexo, mas eu acho que o indivíduo tem condições de tomar uma decisão, né, olhar a situação de momento ali e saber se vale a pena ir para a rua ou não. Sim. Eu vou falar assim por mim, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser mais carinhoso um com os outros, né? Sabe? Cuidar mais um dos outros. A gente sempre pensa que, pra mim não tem problema, sei lá, né, cara? Mas a gente tem que olhar pro outro, né? A gente tem que saber, tem que cuidar, tem que ter um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de cuidado com o outro. Eu acho que daí a coisa começa a ficar melhor, né? Não dá para fazer só. A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer nesse momento e não o que a gente quer fazer, o que a gente gostaria de fazer, né? Então, acho que é por aí a pegada. É isso aí. É isso aí. Então, Reinaldo, muitíssimo obrigado. Valeu de coração por aceitar o convite. Quero agradecer também todo mundo que participou aí, que mandou sua pergunta, que a gente pôde conversar e trocar essas ideias. Quero dizer que a gente da GoFit, a gente vai focar muito em passar essa mensagem que o Reinaldo deixou para a gente, né? Que é importante a gente se cuidar cada vez mais e que agora, possivelmente, a gente não sabe como vai ser, né? Daqui esse mês agora de maio, então vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar mesmo e a gente vai tentar focar mesmo nessa mensagem e nesses cuidados que tu passou pra gente. Reinaldo, muito obrigado mesmo de coração, né? Tu sabe que tu é um cara muito querido por nós, os professores, enfim. Né? Valeu de coração mesmo aí pelo convite e fica à vontade se tu quiser dar uma palavra aí de despedida aí, fica bem à vontade. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Neto. Para mim, tu sabe que é um prazer tudo isso, assim, participar da GoFit, correr, ter essa parceria. Isso aí é uma coisa que entrou no momento certíssimo na minha vida, assim. Eu acho que fiz novos amigos e eu tenho uma admiração muito profunda por vocês. Eu já disse para ti, né, Neto? Eu sou um professor de educação física frustrado. Sim. E para mim é um grande prazer viver nesse meio, tá? Um abração para todos. Valeu, Reinaldo. Um abração aí, bom domingo. Tamo junto. Isso aí. Valeu. Valeu. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês novamente aqui na nossa live, né? Eu acho que a conversa hoje com o Reinaldo foi muito, muito boa mesmo. Foi bem esclarecedora. Acho que ele pôde trazer com embasamento científico, né, e de prática profissional a opinião dele e baseado nisso, né, o que ele acha, como é que ele acredita aí nessa questão das atividades físicas, né, desse retorno, principalmente nas ruas, que é o nosso carro-chefe. Muito obrigado de coração para todo mundo que participou, todo mundo que é nosso aluno, que está aqui com a gente, todo mundo que não é nosso aluno, mas que está aqui também ouvindo, valeu mesmo. Quero dizer para a galera também que trabalha com isso, as outras assessorias, que é uma situação global, é geral, todo mundo está nessa e a gente tem que se unir mesmo, né? É uma coisa da gente estar junto, né? Então, valeu mesmo, obrigado de coração. E a live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram da GoFit e também a gente faz o download da live e coloca no nosso canal no YouTube, tá? Valeu de coração, gente. Sentindo falta de todo mundo e dessa galera, mas por enquanto é assim que tem que ser, tá? Valeu mesmo de coração, beijão e bom domingo. Valeu!